Olá, eu sou a Tuane Lewandowski e hoje eu vou estar apresentando para vocês um trabalho que foi desenvolvido pelo grupo de fruticultura do campus Canoinhas. Esse trabalho está intitulado como Composição Físico-Química de Vinhos de Mesa Branco elaborados no Planalto Norte Catarinense na safra de 2022. Fazendo uma introdução para vocês, no Brasil a vitinicultura ela se concentra em a produção na região sul. E para ter uma ideia, em 2020, a região sul representou cerca de 73% da área total produzida no Brasil, sendo as videiras americanas as mais produzidas e também utilizadas aí para a produção dos chamados de vinho de mesa colonial. Na região do Planalto Norte, as principais variedades que são utilizadas é a Bordeaux, a Niágara Branca, a Isabel e a Concórdia. E a vitinicultura, né, no Planalto Norte catarinense, ela surge com o objetivo de diversificação da pequena propriedade rural e também uma nova fonte de renda ali para o produtor, visando não só a produção da uva para consumo in natura, mas também para o processamento e produção de vinhos e sucos de uva. Apesar, né, de haver muitos produtores de vinhos de mesa na região, há ainda carência de análise físico-química dos produtos que são elaborados. E esses dados eles são fundamentais, visto que a qualidade do vinho ela pode ser influenciada por uma série de fatores, como condições sanitárias da uva, a tecnologia de vinificação empregada, o tipo de solo, as condições climáticas e o manejo que são utilizados na videira. E as características físico-químicas, elas contribuem para isso, né? Para uma análise mais detalhada, né? Das características do produto e ver se está em conformidade, né? Com a legislação vigente. Dessa forma, ela contribui para a determinação da qualidade e o aperfeiçoamento, né? Da elaboração do vinho. Então, diante disto, o trabalho teve como objetivo realizar a caracterização físico-química dos vinhos de mesa branco elaborados no Planalto Norte Catarinense durante a safra de 2022, verificando seu enquadramento, né, nos padrões exigidos pela legislação nacional vigente. Falando um pouco sobre metodologia empregada, para a realização, né, das análises, a gente contou com amostras de vinho branco de mesa de 12 vitinicultores da região, sendo coletado 3 garrafas de 750 ml de cada produtor. Essas garrafas foram codificadas para a gente preservar a identidade desses vitinicultores, onde 2 foram utilizadas para a análise físico-química e outra foi armazenada como contraprova, né, caso fosse necessário. As análises elas foram realizadas em triplicatas, né, e as variáveis que foram avaliadas foram densidade relativa, acidez total titulável, sólidos solúveis e pH. Elas foram feitas através de metodologias oficiais da Organização Internacional da Vinha e do Vinho, onde a densidade foi determinada pelo método densimétrico, o teor de sólidos solúveis foi utilizado o refratômetro digital, a acidez total ela foi obtida através da titulação do mosto com a solução alcalina padronizada de hidróxido de sódio, utilizando, né, como indicador o azul de bromotimol. O potencial hidrogênico, que é o pH, ele foi registrado por meio de um potenciômetro e foi feito, né, a prévia calibração em soluções tampões conhecidas, né, de pH 4 e 7. Falando sobre os resultados obtidos através de análise estatística, a gente obteve para a variável densidade relativa, né, um valor médio, né, entre as amostras de 0,993, com apenas uma amostra acima de 1, o que vai demonstrar para a gente, né, que existe maior quantidade de açúcar residual, né, nessa amostra, visto que com elevados teores de açúcar, a densidade ela tende a ficar maior que 1. É importante correlacionar, né, que a densidade relativa e o teor alcoólico, elas estão aliadas, né? Sendo que à medida que as concentrações de densidade relativa diminuem, o teor alcoólico, eles tendem a aumentar.
Para a variável, né, acidez total titulável, a gente verificou, né, valores médios de 100,4 miliequivalentes, né, por litro, sendo o valor, né, que é estabelecido ali pela legislação deve estar em torno de 40 até 130 miliequivalente por litro, né? Portanto, né, a gente pode verificar, né, que os valores eles se enquadram, né, na faixa ideal de acidez total titulável, uma vez, né, que a adequada acidez ela é essencial caso o vinho ele possua, né, elevado teor de ácido, ele vai ter um gosto muito ácido e baixos valores de acidez elas podem até deixar a bebida mais suscetível à contaminação por micro-organismos. Para a variável, desculpa, sólidos solúveis, a gente verificou a média de 6,9 BRICS, né? Mas a gente ressalta, né, que esta não é uma análise comum de ser realizada, né? Mas a sua avaliação foi realizada visando identificar, né, possível adição de açúcar após o processo de elaboração do vinho, o que não foi identificado nesse trabalho. Então, para a variável pH, o valor médio encontrado foi de 3,39, com intervalo de valores de 3,14 e 3,80, né? Como dá para a gente observar na tabela ali. A legislação brasileira ela não estabelece ali valores limítrofes para o pH. Porém, existem estudos, né, que apontam o valor ideal entre 3 até 3,5, já que vai influenciar no sabor, na proporção de dióxido de enxofre livre, e assim como no crescimento e também sobrevivência de micro-organismos durante o processo de elaboração desse vinho. Nesse trabalho, a gente observou que apenas uma amostra está acima do 3,6, né, que é estabelecido pela literatura, e essa variação ela pode ser explicada, né, por conta do processo de elaboração do vinho e pela variedade também da uva utilizada. Bem, a gente conclui, né, que os resultados da análise físico-química das amostras avaliadas elas estão ali em conformidade com os índices estabelecidos pela legislação brasileira e informados na literatura, exceto, né, para a variável pH, onde apenas só uma amostra, né, apresentou o valor superior aos indicados na literatura. Entretanto, né, o trabalho demonstrou que os vinhos elaborados na região, né, possuem potencial qualitativo. Além disso, estudos como esses, ele proporcionam mais informações, né, técnicas para os produtores, possibilitando aprimorar, né, os processos de elaboração e também, consequentemente, né, agregar, né, qualidade aos seus produtos. Bem, por fim, eu queria agradecer a atenção de todos e dizer que estamos abertos a possíveis dúvidas, né? Podendo entrar em contato com a gente pelo e-mail que está ali embaixo, né? Que é o meu pessoal, ou pelo Instagram do grupo de fruticultura, né? De Canoinhas, onde também a gente faz a divulgação de trabalhos que são realizados pelo grupo. Então, seria isso. Muito obrigada pela atenção.